Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos ajuda, aquele do qual nós depositamos a confiança e ele não tosqueneja. Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele quando se busca compreender a vontade do Pai, faz-se a vontade do Pai que disse: Este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E todo aquele que segue o Pai, ele tem a submissão de coração ao noivo Jesus Cristo, e a sua palavra está em seu coração e a boca fala o que o coração está cheio. E todo aquele que proclama as boas novas, ele é ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Muitos falam em Deus, mas Deus é o pai da mentira, é assassino desde o princípio. Aqueles que a palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não têm submissão, aquele que revela a perfeita e agradável vontade do Deus Altíssimo. Seguem iludidos e iludindo a muitos que derem ouvidos a estes. Por isso, do Senhor não se permite escarnecer. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram Deus, que é Espírito, e o adoram em espírito e em verdade. O Espírito é a verdade, é a retidão, é aqueles que andam na integridade, na sinceridade. Lançou fora todo medo. Medo pressupõe punição para aqueles que estão sobre a sua ira e indignação. Mas nós estamos sobre a sua infinita bondade e misericórdia e aborrecemos o mal constantemente. Nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para destruir todas as fortalezas aonde as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e potestades, aonde perseveramos dia após dia, jamais louvando a atitude dos ímpios, mas antes aborrecendo e os condenando. Porque fiel e verdadeiro aquele que nos mantém firmes e constantes, e seus planos são fiéis. Planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum daqueles que estão segundo os seus preceitos, segundo os seus estatutos, e ainda que tropeçamos de alguma forma, ele nos justifica, ele nos capacita, ele sabe da perseverança daqueles que têm o espírito de ousadia, assim como sabe da covardia daqueles que rejeitam a sua verdade e amotinam em vão. Se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Perecerão todos aqueles que pelejam contra ti, e o Senhor é aquele que nos diz: trago a vossa recompensa, a minha vingança sem demora, assim diz o Senhor. E dia após dia eles são reduzidos àquilo que não deram importância, que são pó. Do pó viestes, do pó voltará. E estão com a sua alma condenada a ser lançada no lago de fogo e enxofre, aonde ali o seu verme não se queima e o fogo não se apaga. A palavra diz: a estes que conheceram plenamente a verdade e deram as costas aos santos mandamentos, a estes nem oreis, ainda que oreis não vos ouvirei. Porque o Senhor faz com que eles sujem-se mais ainda, a fim de atolar nas suas muitas iniquidades, e o Senhor é aquele que finda os seus dias na face da terra, porque os ímpios são arrancados. Mas não há um justo sequer, a não ser por aquele que nos justifica, e ele os chama de justos. Estes florescerão sobre a face da terra, assim nos diz o Senhor. E em mais um dia ele é aquele que diz: eis que o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos, e assim ele está a proceder. Temei e tremei diante do Senhor, ó povos, línguas e nações. Assim diz o Senhor, e ainda que achais que é palavra meramente humana, que o Senhor julgue entre mim e vós, rebeldes e duvidosos, porque os duvidosos não perseveram na fé,
assim como os mentirosos não alcançarão o reino dos céus.